Rosana perde o chão ao descobrir que João é filho de Edson com Neuza, tornando-o irmão de Nando. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, tomada pela raiva, Rosana acusa João de ser um golpista e tenta fazer uma maldade terrível, mas a inesperada aliança entre João e Nando promete virar o jogo, enfrentando as injustiças da primeira-dama. Furiosa, Rosana dispara contra João. Você pode até ter o sangue do meu marido, mas nunca será parte da minha família. E eu vou garantir que você não tenha direito a nada. Tudo deverá acontecer logo após Rosana não entender a presença de João em sua casa. Ela para no meio do caminho, cruzando os braços, com uma expressão de surpresa e incômodo. Sem esconder a irritação, ela pergunta: o que você está fazendo aqui? Edson respira fundo, ciente de que aquele momento seria difícil, e revela com firmeza: ele está aqui porque é meu filho com a Neuza. Rosana para por um instante, como se tentasse processar o que ouviu, antes de arregalar os olhos em choque. Ela balança na cabeça, incrédula, e argumenta: o quê? Isso só pode ser uma armação da Neuza? Um golpe descarado. João, indignado, dá um passo à frente e defende sua mãe com firmeza ao dizer: minha mãe nunca precisou disso. Não fale dela sem conhecer a história. Você não tem o direito. Rosana o encara, com o tom carregado de desdém, e retruca: claro que precisava. Quem mais inventaria uma história absurda dessas? É óbvio que isso é para arrancar dinheiro do Edson. Edson, já irritado com o tom de acusação, intervém, levantando a voz para chamar a atenção de Rosana. Chega, Rosana, a Neuza não mentiria sobre algo assim. Ela não é esse tipo de pessoa e você sabe disso. Rosana aponta o dedo em direção a João, ainda irritada, e desabafa. Era por isso que meu sexto sentido dizia para eu querer esse daí longe da nossa família. Agora faz todo sentido. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele. João não consegue conter a indignação e responde firme, mas com uma pitada de mágoa no tom: eu nunca quis o mal de ninguém aqui. Desde o começo, quem criou o problema foi você com essa implicância gratuita. Rosana levanta a voz tentando se impor e dispara: porque você é um folgado, sempre se metendo onde não era chamado, tentando aparecer como se tivesse algum direito aqui. João, agora visivelmente abalado, mas decidido, exige: mas acontece que agora eu tenho direito sim, e você vai ter que aceitar isso, porque agora, mais do que nunca, eu faço parte dessa família, quer você goste ou não. A discussão fica cada vez mais acalorada, e Edson, tentando colocar um ponto final na briga, levanta as mãos, pede calma e fala: chega aos dois. Esse tipo de briga não vai levar ninguém a lugar nenhum. Precisamos resolver isso com calma e não gritando um com o outro. Rosana, ainda visivelmente abalada, vira de costas, indignada, enquanto João permanece ao lado de Edson, respirando fundo para controlar a raiva. A tensão na sala é palpável e Edson percebe que precisará de muito mais do que palavras para acalmar os ânimos. É nessa hora que Nando entra em casa, ainda tirando os fones do ouvido, e percebe o clima tenso na sala. Ele olha para os rostos nervosos de Rosana, Edson e João e pergunta, curioso: o que está rolando aqui? Parece que alguém soltou uma bomba. Rosana se aproxima de Nando, com um olhar carregado de indignação, e afirma com um tom dramático: isso aqui é mais do que uma bomba, Nando. Seu pai está sendo vítima de um golpe de uma quadrilha. João, já cansado das acusações, cruza os braços e exige respeito, firme. Meça suas palavras, dona Rosana. Eu não faço parte de quadrilha nenhuma. Nando levanta as sobrancelhas, confuso, e argumenta: calma aí, gente. Que história é essa? Alguém me explica direito? Edson respira fundo, tentando manter a calma em meio à tensão, e revela com uma voz controlada: o que está acontecendo é que João também é meu filho, Nando. Ele é seu irmão. Nando arregala os olhos, surpreso,
e dá um passo para trás, repetindo, quase sem acreditar: meu irmão? Como assim? João, ainda se sentindo fora de lugar, comenta com sinceridade: acredite, Nando, eu também nunca imaginei uma coisa dessas. Mas é verdade. Rosana revira os olhos e coloca a mão na testa, como se estivesse diante de um pesadelo, e desabafa: isso só pode ser algum tipo de brincadeira de mau gosto, um pesadelo. Mas para a surpresa de todos, Nando abre um sorriso genuíno e afirma animado: cara, isso é muito doido, mas até que é legal. Saber que você é meu irmão, sei lá, eu curti. Ele caminha até João e o abraça, apertando os ombros dele, enquanto João retribui, ainda um pouco sem jeito, mas tocado. Rosana assiste a cena, paralisada pela indignação, e questiona, incrédula: você só pode estar brincando, Nando. Como é que você está reagindo assim, como se fosse uma coisa boa? Edson, observando a cena emocionado, comenta com um sorriso discreto: essa é a melhor forma de reagir, Rosana. Olha só, eles se entenderam de cara. Rosana vira o rosto, balançando a cabeça em negação, enquanto João e Nando começam a conversar, como se tivessem se conhecido em um novo nível. A tensão ainda paira no ar, mas o clima muda com a inesperada conexão dos dois irmãos, deixando Edson visivelmente tocado e Rosana cada vez mais furiosa e desconcertada. Rosana começa por andar de um lado para o outro, a respiração pesada, os punhos cerrados. Ela aponta para Nando, o rosto ainda mais vermelho de raiva, e dispara: você tá cego, Nando? Não tá vendo que isso tudo é uma armação? Esse João aparece do nada dizendo que é filho do seu pai, e você só aceita isso? Sem nem questionar? Nando, tentando manter a calma, mas já claramente irritado, encara a mãe e responde: mãe, chega, o João não tem culpa de nada. Ele tá tão perdido quanto a gente nessa história. E sinceramente, você tá sendo injusta demais com ele. Edson dá um passo à frente, tentando colocar um ponto final na discussão, e fala: Rosana, escuta o que o Nando tá dizendo. Ninguém aqui tá tentando te enganar. Isso é uma situação difícil para todos nós. Mas não é com acusações e gritos que a gente vai resolver. Rosana o encara com os olhos brilhando de raiva e incredulidade e fala sarcástica: claro, Edson, você vai defender ele. O pai exemplar que acolhe um filho que caiu do céu. Tá tão rápido em abraçar essa história que nem percebe que tá sendo manipulado. João, que até então estava se segurando, finalmente explode, indignado. Manipulado? Sabe, dona Rosana, se você fala tanto de golpe assim com tanta certeza, talvez seja você que deveria saber como funciona um golpe. Não me surpreenderia nada. Rosana se vira para ele, ofendida, e grita: como é que você ousa falar assim comigo? Na minha casa? João não recua e com a voz firme retruca: eu só tô falando a verdade. Você nunca me quis por perto. Desde o começo, me tratou como lixo. E agora que sabe que eu sou filho do Edson, tá perdendo o controle porque não aguentas a ideia de dividir isso aqui com mais alguém? Rosana, cada vez mais fora de si, se vira para Edson, apontando para ele como se isso encerrasse a conversa, e exige: eu quero que você deserte ele, agora mesmo. Esse rapaz não vai ter nada do que é meu, nada. Edson passa a mão pelo rosto, visivelmente exausto, e responde com um tom de voz mais baixo, mas cheio de firmeza: eu não vou fazer isso, Rosana. Você não está sendo racional. Não é assim que as coisas funcionam. A raiva de Rosana atinge seu ápice e ela grita, quase em desespero: então você pode sair dessa casa agora mesmo, Edson. Pegue suas coisas e vá embora. Nando, chocado, tenta intervir: mãe, você não pode estar falando sério. Rosana, sem desviar o olhar de Edson, reafirma com a voz carregada de mágoa e raiva: estou falando muito sério, Nando. Se o seu pai prefere esse
Esse intruso, então ele que vai viver com ele. Aqui, ele não fica mais. Edson permanece em silêncio, olhando para Rosana. A tensão no ambiente tão palpável que parece difícil até respirar. O som do relógio na sala ecoa no silêncio que se segue à sentença de Rosana, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Nando olha para o pai, incrédulo, e João observa a cena, ainda tentando processar tudo o que acabou de acontecer. João e Nando trocam um olhar cúmplice, percebendo que precisam unir forças para tentar conter o comportamento de Rosana. Nando se aproxima do irmão e fala baixinho: a gente tem que fazer ela entender, João. Não pode deixar isso acabar com a família. João concorda com a cabeça e responde no mesmo tom: tô contigo. Não vou deixar ela estragar tudo por causa de raiva e orgulho. Os dois se viram para Rosana, que observa a cena com um olhar de incredulidade. Nando então dá um passo à frente, determinado, e fala: mãe, você precisa parar com isso agora. Esse comportamento não está ajudando ninguém. Isso que você está fazendo é injusto. Não dá para resolver as coisas desse jeito. Se você insistir nessa ideia de mandar o pai embora, então eu vou junto com ele. Rosana arregala os olhos, como se não acreditasse no que acabou de ouvir, e questiona: você está me ameaçando, Nando? O meu próprio filho, escolhendo o lado de estranhos contra a sua mãe? Nando balança a cabeça, frustrado, e responde: não é isso, mãe. Não é sobre escolher lados. É sobre fazer o que é certo. O pai não merece isso, e nem o João. Você está agindo com o coração cheio de raiva, mas isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Edson se aproxima, a voz baixa e cheia de apelo, e tenta argumentar: Rosana, por favor, não transforma isso numa situação irreversível. A gente pode resolver isso juntos, com calma, como uma família. Rosana vira para Edson, os olhos cheios de mágoa, e retruca: família? Desde quando? Porque pelo que eu tô vendo, vocês decidiram criar uma nova família sem me consultar. Nando tenta suavizar o clima, colocando uma mão no ombro da mãe, e afirma: mãe, eu só quero que a gente fique em paz. Ninguém aqui tá contra você. Mas o jeito que você tá lidando com isso vai acabar afastando todo mundo. Rosana afasta a mão de Nando com um gesto brusco e declara: se é assim, então quem vai sair dessa casa sou eu. Edson arregala os olhos, incrédulo, e dá um passo à frente. Rosana, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é assim que a gente resolve as coisas. Rosana pega sua bolsa, sem desviar o olhar de Edson, e afirma com firmeza: é assim que eu resolvo. Não vou ficar aqui, cercada de gente que me apunhalou pelas costas. João, observando a cena, tenta intervir com a voz cheia de culpa e fala: Dona Rosana, eu nunca quis causar isso na sua família. Se minha presença é o problema, eu posso. Edson o interrompe, a mão levantada, e declara: você não vai a lugar nenhum, João. Isso não é culpa sua. Rosana solta um suspiro pesado e se dirige à porta, sem olhar para trás. Nando tenta chamá-la, com a voz trêmula: mãe, por favor. Mas Rosana não responde. Ela sai com a roupa do corpo, batendo a porta atrás de si, deixando um silêncio pesado na sala. Edson passa as mãos pelo rosto, visivelmente abalado, enquanto Nando e João trocam olhares preocupados. Nando se aproxima do pai, tentando oferecer consolo, e afirma: pai, ela vai voltar. Ela só precisa de um tempo para processar tudo isso. João também tenta oferecer apoio, a voz cheia de sinceridade: seu Edson, eu sinto muito mesmo por tudo isso. Eu não queria ser a causa de uma coisa dessas. Edson balança na cabeça, tentando manter a compostura, e responde com um tom cansado, mas firme: não é sua culpa, João. A verdade precisava vir à tona, e agora a gente vai ter que lidar com isso juntos. Os três permanecem ali, em silêncio,
enquanto o peso das últimas horas paira sobre eles como uma nuvem carregada. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.